Você teve uma infância onde você ouvia falar de Deus? Você tinha uma visão de quem era Deus, de quem era Jesus? O Evangelho fez parte da tua infância de alguma maneira, através de alguém? Como foi a tua infância? Olha, a minha infância, Karina, na verdade, a minha família é católica. Minha mãe muito devota, né? E minha mãe tinha um altar na minha casa, com uma imagem muito grande. Com a vela que acendida. Com vela, com a Nossa Senhora, que ela acreditava. Sim. E aí, eu era coroinha do Padre Vitório. Então, você morava onde? Eu morava em Santo André. Santo André, Sempre morei em Santo André, né? E aí, eu era coroinha desse padre e todas as missas do domingo, às 7 da manhã, eu que tocava o sino, eu que preparava as hóstias, eu que preparava o altar. E o meu sonho, de verdade, era ser padre. Porque eu achava que padre sempre teve uma vida boa, né? Comia, bebia e dormia. E eu falava, padre não tem trabalho. Não vou precisar nem estudar. Não vou precisar nada. E aí eu era coroinha desse padre Vitório. E aí comecei a me envolver com padres, né? Tinha alguns padres que estavam querendo me encaminhar para isso, né? Todo ano minha mãe saía essa imagem de procissão, dava a volta no bairro, chegava na minha casa e eu ficava ali, né? Sempre ansioso, porque eu falava, eu vou ser padre, porque padre tem vida boa. Mas você tinha vida de oração? Você orava? Olha, se eu te falar, Karina, assim... eu repetia e eu rezava para todos os santos. Sabe por quê? Quando eu entrava na igreja católica, sozinho, eu tinha mania de ir na igreja católica, eu rezava para um santo e eu ouvia o outro falar assim no meu ouvido. E eu ia rezando para todos. Olha. Todos os santos. Se tivesse 30 santos, eu rezava para os 30 santos. E aí eu não me esqueço que o Padre Vitório era um padre muito legal. E antes de começar a missa, o padre dava uma saidinha, eu comia todas as hóstias. Aí quando o padre voltava, ele, cadê as hóstias? Eu falei, comi tudo. Ele falou, você vai celebrar a missa comigo e no fim da missa tu vai limpar as taças do altar. E aí eu comia as hóstias. E eu ouvi os santos falar comigo, a santaiada falava. E tinha outra. Quando os demônios me pegavam, eu saía pela rua, eu catava tudo que era santo quebrado. Colava. Minha cama tinha um altar de imagem. Colada e imagens que eu restaurava e colocava. Eu dormia debaixo daquilo, quer dizer, eu não dormia. A minha vida era uma perturbação, já desde os meus 8 anos de idade. Aquilo não te dava paz? Paz, não. Você Quanto mais eu buscava, mais eu era perturbado. Você achava que a perturbação vinha de outra coisa e que isso é que ia poder te salvar? Sim, eu achava que aqueles santos, aqueles deuses que eu servia, me protegia. Então, cada santo que eu achava no lixo, porque às vezes o demônio entrava no meu corpo, eu saía catando lixo pela rua, eu fui catador de papelão. Eu catava papelão. Porque o meu pai, desde os meus 8 anos de idade, ele me amaldiçoava. Eles não moravam juntos? Morava. Meu pai é um homem maravilhoso, bem de vida, um bom marido, um bom pai para as minhas irmãs, mas para mim, infelizmente, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu estava na mesa, ele falava assim para mim, eu tô contando os pratos de comida que você tá comendo, porque você vai me pagar. E aí eu pensava assim, né, Karina, eu acho que tô devendo muito, então eu não comia. Eu ficava com medo quando ele estava na mesa, né? E aí às vezes ele falava assim para mim, olha, em lugar que eu estiver, você não pode estar. Então eu fazia um Cooper na minha casa. Se ele estava na cozinha, eu tinha que estar na sala. Se ele estava na sala, eu tinha que estar na cozinha. Porque ele falava, sempre falava. E eu tinha uma tia... Tinha algo em específico que fazia com que ele tivesse essa o sonho dele, Karina, é que eu fosse médico. Mas eu tenho pavor de sangue. Eu não posso ver sangue. Como que eu ia ser médico? Como que eu ia realizar um sonho de uma pessoa que era ele? Viver o sonho dele e o meu sonho. Porque eu pensei, meu pai queria que eu fosse médico, minha mãe queria que eu fosse cabeleireiro. E eu falei, não, eu vou ser padre, porque padre não faz nada. E aí eu Sua mãe percebia essa atitude dele? Ela fazia Minha mãe, ela é viva, ela ficou viúva há pouco tempo, né? E quero mandar um beijo para ela. Ela mora na cidade de Socorro com as minhas irmãs, a Lucilene e a Adriana. E moram tudo em Socorro, tudo na cidade de Socorro. E
minha mãe percebia, mas minha mãe era sempre aquela protetora. Porque eu fui o primeiro filho. Então, eu não me esqueço, Karina, que era assim, por exemplo, eu não culpo ela. Sim. Mas como menino de 5 anos, 6 anos, 7 anos, não pode brincar de bola, não pode rodar peão, não pode soltar pipa porque corta. Então, quando dava 3 horas da tarde, ela me dava banho, ponhava uma roupa, que eu não esqueço como hoje, uma calça por aqui, uma camisa, um coletinho, penteava meu cabelo de lado, ponhava as meinhas, as botinhas e trancava o portão. E eu ficava no portão olhando as crianças brincar, porque ela tinha medo De você se machucar. de eu me machucar. É tipo o príncipezinho, vou deixar ele aqui no Era o castelinho príncipe, dele. eu era o príncipe, né? No castelinho. E eu brincava com as minhas irmãs de casinha. Eu brincava, eu era o rei do bambolê. Para você pensar, o rei do bambolê já dançava, imitava muitas vezes, quando meu pai saía, eu falava pra minha mãe, deixa eu dançar a Gretchen. Deixa eu dançar a Gretchen. Ela deixava dançar. Eu Porque lembro que eu tinha um daí ali você disquinho. tinha liberdade. Eu tinha vamos dizer. liberdade, tinha um disquinho da Gretchen e eu dançava. Então ali já começou uma grande maldição, né, do inimigo na minha vida, porque Sim. ele queria. E aos meus 5, os meus 7, 8 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por um tio. E eu não podia contar pro meu pai. Como E também dia a contei dia. pra minha mãe, mas não podia contar pro meu pai, porque minha mãe tinha mais de 14 irmãos. E o rebuliço que ia ser na família. Nossa. E aquele segredo ficou entre eu e ela, por muitos anos. Então minha mãe percebia, mas o que ela podia, o que uma mãe pode fazer, né? Ela me protegia da maneira dela, porque às vezes quando eu saía da minha casa, escondido, 9 horas da noite, meu pai trancava as portas para eu não entrar. Pra não E ela voltar. esperava ele dormir e ela abria uma tramela que tinha na janela para eu poder entrar. Ela dizia, filho, quando você chegar, vai por fora e pula a janela, que eu vou deixar para você aberto. E você acha que com o seu pai piorou com essa situação quando ele percebeu que você estava talvez tendo uns trejeitos, né, mais pro outro lado, ou tendo, né, Olha, Karina, de verdade. atitudes mais femininas que... Verdade, Karina. não? Eu fico até triste. Porque uma época eu orei muito para Deus mudar minha voz. Uma época eu fiquei sem falar. Eu falei para Deus que eu não ia fazer mais a obra dele, que eu não ia mais profetizar, que eu não ia fazer mais nada, porque ele tinha que mudar minha voz. E mudar o meu jeito. Se as pessoas acham que eu sou extravagante hoje, imagina há 20 anos atrás, né? Só que Deus não mudou. E Deus falou assim, um dia usou um dono de um coral muito grande de uma igreja Assembleia de Deus, ele não sabia de nada, e um dia ele chegou na mesa assim no café e falou assim, por que você está orando para mudar a sua voz? Se a sua voz é uma raridade no coral. E aquilo me... Ninguém nem sabia que Nem você estava orando por sabia. isso. Isso que a minha voz mudou muito. Os trejeitos, eu acabei entrando na área da beleza com 12 anos de idade. Eu sou cabeleireiro desde os 13 anos. E quem mexe com beleza, mexe com mulher, né? Então, hoje eu já não mais me importo mais. Sim, isso Mas não eu creio difere. que para o meu pai foi muito difícil. E nem posso culpar ele, porque era um pai muito tradicional, muito rude, né? Mas por eu ser o único filho, homem, Sim. ele poderia ter, eu creio que poderia ter me ajudado. Sim. Ao invés de ter julgado E essa- e falado, né? Deixa eu te mostrar Não. como que é. E com essa amor, tia que né? tinha, e essa tia que eu tinha 7 primos. Um estudou para advogado, para engenheiro, e essa tia, quando eu sentava na mesa dela para tomar café, ela falava assim: Bastião, você tem que deixar a sua herança para os meus filhos, porque os meus filhos são estudados, o seu filho, dá para ver o que ele vai ser na vida. E eu ouvia isso. Olha. E ele tentou me tirar do testamento. Ele foi, procurou para me tirar do testamento e eu disse para ele, pode me tirar, não me importo. Só que ele dizia todos os dias, você vai morar na favela, você vai morar na comunidade, porque eu vou te jogar na rua. Meu E o meu Deus. maior medo era de ficar na rua, porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu falo que eu sempre fui muito príncipe mesmo. Então eu falava, meu Deus, pensa eu na comunidade. E eu morava numa rua que morava um traficante da pesada, muitos traficantes. E minha mãe falava pra mim, você só desce até a metade da rua, pra lá você não pode ir, senão eles vão te raptar. Então eu nunca desci. Eu fui descer pra lá quando eu tinha 20 e poucos anos. Conhecer a comunidade mesmo, que hoje eu amo essa comunidade. E eu vou evangelizar nessa comunidade.